Vai começar o Entrelaçadas, a sua dose artesanal de podcast. Oi, eu sou a Fernanda Frias e se me perguntasse quando criança o que eu queria ser quando crescer, eu dizia desenhista. Oi, eu sou a Camila Rosa, sou ilustradora e designer e, olha, muito fã de Grey's Anatomy e não fazia ideia do que eu ia ser quando crescer também. Mas sabe que desde pequena, todo mundo que... Sabe aquela coisa que pergunta quando criança? Tipo, o que você quer ser quando crescer? Eu sempre falei desenhista, mas deixa eu complementar. Eu falava desenhista da Disney ou do Maurício de Souza. Eu só queria isso, assim. Só isso. Assim, a pessoa era bem modesta. Esses específicos, né? Super modesta. Era o que eu tinha de referência, né? Não, mas eu também, assim, eu acho que o primeiro contato de acho que a maioria dos brasileiros, né, com um desenho, no geral, foi Maurício de Souza, não tenho dúvidas disso. E depois de muito mais velha, assim, eu conheci pessoas que trabalharam lá e, cara, eu fiquei chocada. Porque eu falei, como assim? Pois é, meu sonho de infância. Porque eu acho incrível também, acho demais. Ai, que bom. Bom, Camila, bem-vinda aqui ao podcast. Muito obrigada por ter aceitado o meu convite. Eu que agradeço demais pelo convite, é uma honra estar aqui. Que bom. Gente, antes da gente começar então o nosso papo, tenho que dar todos os recadinhos aqui, todos os recados da paróquia da semana. Não esquece primeiro de curtir, comentar e compartilhar. Segue a gente no Spotify, no SoundCloud, Instagram. Dá os minutos pra Fê lá no YouTube. Assina no iTunes, dá 5 estrelinhas e deixa um comentário. Isso é muito importante pro podcast e não custa nada. Sempre tem alguém precisando ouvir a palavra. Traga mais gente para o culto toda semana. Precisamos espalhar a palavra, hein? Compartilha aí. Número 2, estampas exclusivas. O podcast tem estampa exclusiva de camiseta e antes da gente começar a gravar, já estava convidando Camila aqui para fazer uma estampa comigo e ela já aceitou, certo? Certíssimo, vamos dar-lhe. Eba! Vamos ter estampa, então, podcast Entrelaçadas e Camila Rosa. Ai, que chique, gente, tô muito chique. Ai, que demais. A gente tem estampa em parceria com as artesãs convidadas, a gente tem camiseta, baby look, tem modelo infantil e plus size, tem eco bag, tem caneca e a venda desses produtos ajudam a pagar o custo fixo do podcast. Para comprar, o link tá na descrição do episódio ou lá na bio do Instagram. Não esquece que quem apoia o podcast, quem é pé de mesa, tem desconto, tá bom? Número 3, Apoia-se. O Apoia-se é uma plataforma de financiamento coletivo onde você pode apoiar o meu trabalho com dinheirinhos. Acesse lá o apoia.se/podcast entrelaçadas. Tem apoio a partir de 5 dinheirinhos, onde você já faz parte dos melhores amigos lá do Instagram. Lá eu vou dar spoiler, vou colocar foto exclusiva e também vou deixar por escrito todas as dicas que a gente dá aqui, todos os filmes, séries, semana passada, não, retrasada, ou a antes, sei lá eu quando foi, a gente deu dica de jogo, coloquei tudo lá. E com 15 dinheirinhos, além de você fazer parte dos melhores amigos do Insta, você faz parte do grupo exclusivo, maravilhoso, de elite lá do Telegram. Lá você recebe o episódio antes de todo mundo, com exclusividade. E pode conversar com a gente, pode conversar comigo, com todas as artesãs que me apoiam. Muito obrigada para quem me apoia. O link para apoiar tá na descrição desse episódio ou lá na bio do Instagram. É por vocês que este podcast continua. Bom, recados dados? Bora pro episódio. Bom, Camila, mais uma vez, muito obrigada aí pela sua presença. Assim, fiquei honrada quando você me respondeu, de verdade. Sou muito fã do teu trabalho e eu sei que não deve ser fácil arranjar um tempinho aí pra conversar comigo. Ai, que isso. Obrigada demais pelo convite. Fico feliz de estar aqui, de conversar com você. E, não, tempo a gente sempre tem, sempre arranja. De um jeito ou outro, estamos aí. A gente faz caber no dia, né? Dá-se um jeito. Com certeza. Prepara um pouco de pedido, de pacote e faz um pouco de podcast. É assim. Exatamente. Bom, antes da gente começar o nosso papo aqui sobre ilustração, sobre produtos, eu queria saber quem é a Camila na fila do pão. Conta um pouquinho sobre sua história pra gente. Essa pergunta é muito boa. Quem é a Camila na fila do pão?
Eu tenho um sério problema em explicar minha história, porque já aconteceu tanta coisa, então eu me perco, eu fico, 10 minutos falando sobre isso. Então, me desculpa se Tá tudo bem. me desculpa se eu falar demais, mas é porque realmente é complexo, muitas indas e vindas. Bom, eu sou, formada em design de produto, sou de Joinville, Santa Catarina. Trabalhei com design de produto uns 3, 4 anos da minha vida, antes de me formar, até 2 anos depois. E aí, nessa época, em 2010, eu e umas amigas, a gente começou um coletivo de arte urbana, de lambe-lambe especificamente, chama Coletivo Chá. E foi meu primeiro contato, assim, mais direto, como, acho que fazendo arte mesmo, assim, né? Antes disso, eu só tinha feito, sei lá, cartaz de show e coisas para movimento social, mas era algo muito específico, muito nichado. E o coletivo nasceu dessa necessidade de a gente expor as nossas ideias pela rua e tal. A gente já tinha alguns amigos que faziam grafite, e aí a gente criou o coletivo pra colar lambe-lambe. Bom, isso foi em 2010, e aí o coletivo foi dando muito certo, assim, acho que o coletivo me trouxe essa ideia de que era possível viver de arte, ou que tinha espaço, né? Porque até então eu não conhecia ninguém que vivesse de ilustração ou de arte. Principalmente em Joinville, que é uma cidade extremamente industrial e que não tem muito espaço para criatividade no geral. Assim. O grande sonho de largar tudo e viver da sua arte, né? Exatamente. Esse sonho apareceu aí, né? Me picou. E aí eu resolvi largar minha carreira de designer de produto, que eu trabalhava numa indústria, tinha um emprego super bom, assim, e tal, pra época. E aí eu falei que eu queria ser ilustradora, basicamente, foi isso, quero ser ilustradora. E aí eu me formei, assim que eu fiz a formatura lá de design de produto, aí eu falei, não, então eu vou sair de Joinville, porque em Joinville é impossível, né, trabalhar com isso e tal. E aí eu me mudei pra São Paulo, isso foi em 2012. Isso, 2012. E aí procurei estúdios pra trabalhar aqui com ilustração, virei estagiária num estúdio aqui super pequenininho, que trabalhava com ilustração e design gráfico. Passei aqui 10 meses, não aguentei e resolvi ir embora. Não era tão fácil quanto eu imaginava, né? E aí... Nunca é, né? Nunca é tão fácil quanto a gente imagina. Exatamente. Bom, mas aí nesse tempo eu tinha uma nova carreira, que era ser designer gráfica, que eu achei que era mais fácil, assim, do que designer de produto. E mais fácil no sentido de arranjar emprego, de ser mais solto, assim, né? E aí me mudei pra Curitiba, fiquei lá 3 anos trabalhando como designer gráfica freelancer, aí eu entendi como era mais livre, né? Como era trabalhar de maneira mais livre. E aí, nas horas vagas eu ilustrava. Então, fazia alguns posters pra vender, algo bem pontual, assim, sabe? Fazia uns adesivos, às vezes fazia umas feiras. Aí começou a bombar as feiras de arte, né? Acho que o início da Feira Plana aqui em São Paulo. E aí as outras feiras começaram a bombar. Feira Independente começou a bombar pelo país inteiro, assim. Verdade. E aí eu participava de algumas feiras, assim, mas sempre muito humilde. Uns printzinhos bem simples, assim. Com meus desenhinhos bem simples. Bem humilde, assim. Não fazia etiqueta, era um negócio meio, assim, feio, mas tudo bem. E aí, bom, mas assim, não conseguia sobreviver só de ilustração, né? Então continuei como designer. Em 2016, eu tive a oportunidade de morar fora. Meu marido foi chamado pra trabalhar fora. E aí eu falei, não, vou junto e eu continuo de freela como designer aqui pro Brasil e tá tudo certo. Justo. Fomos, né? Em 2016, a gente foi pra Nova York. A princípio era pra ficar realmente só 1 ano e meio, assim. E aí a gente ficou lá 1 ano e meio. E nesse tempo eu pensei, bom, vou fazer os freelas pro Brasil. Mas assim, eu tenho mais tempo livre agora, porque eu sou só freela. Então eu vou pegar pro projeto. Então acho que é o momento de eu me dedicar à ilustração. Que até então eu não tinha conseguido, né? Porque é difícil ter 2 vidas, é realmente muito difícil. E aí, de 2016 pra cá, acho que no primeiro ano, assim, 2016 e 2017, eu comecei a desenhar muito. Desenhava todos os dias. Comecei a usar o Instagram como plataforma pra isso, assim, de postar as coisas que eu fazia. Aí comecei a ir a algumas feiras de arte lá em Nova York, conhecer os ilustradores independentes. Isso foi me abrindo muito a cabeça, assim. E comecei a seguir algumas contas que eu achava interessante no Instagram. Então, putz, tem esse coletivo de arte, tem essa revista feminista, tem essa marca que é independente. E aí fui construindo um portfólio, construí esse portfólio que eu achei que poderia, assim,
né, mandar para alguns clientes, que eu me senti confiante. Fiz uma lista de clientes, mandei. E aí, né, algumas pessoas responderam, outras não. Mas, assim, foi isso que me lançou, sabe? Assim, foi ter usado o Instagram como uma plataforma e ter, assim, finalmente me aceitado, me assumido como artista. Sim, sou uma artista, sou uma ilustradora. Porque demora muito pra você realmente aceitar isso, entender que é isso e que tudo bem. Você não precisa ser, sei lá, o Monet pra ser considerado um artista, entendeu? Não, e não só isso, né? Eu não sei você, mas eu já contei aqui no podcast, eu fico pensando, pô, fui formada em arquitetura, trabalhava lá no escritório e tal, já tava, sabe, super sênior e não sei das quantas, e aí agora eu vou me perguntar, eu vou falar que eu sou artesã, sabe? Cara, hoje não, hoje eu falo com orgulho que eu sou artesã, mas demorou. Vou dizer que não foi. Eu ficava, não, eu sou arquiteta, mas eu faço uns artesanato também. Exatamente isso, assim. Demora muito tempo pra gente entender. E acho pelo peso da palavra, pelo peso da profissão, né? De tipo, pô, você se formou num negócio, agora você vai ser outro. É tipo muito isso, assim, né? E aí, cara, em 2017 eu comecei a pegar uns freelas pra, cara, coletivo, assim, coletivo de arte muito pequeno em Nova York, pra coletivo, tinha uma menina lá que fazia uns stickers feministas, daí ela me chamou e eu fiz, aí as coisas começaram a acontecer, sabe, daí de repente me chamaram pra fazer uma revista, eu nunca tinha ilustrado pra revista, era um sonho até então, aí fiz, a minha primeira revista foi uma revista gringa, cara, daí eu comecei a entender, assim, que, putz, acho que vai rolar. Olha só, acho que dá. Acho que vai acontecer. E aí um portal, gigantesco, assim, direcionado à mulher, né, na internet, que é a Refinery 29, elas me chamaram pra fazer 3 ilustrações pro Instagram, assim. Cara, e aí eu fiz e aquilo ali bombou muito, assim, pra mim. Tipo, do nada eu comecei a receber um monte de seguidor e tal, e aí outras pessoas pedindo orçamento. E aí foi tudo muito rápido, assim. E aí eu fiquei em Nova York até 2017, final de 2017, novembro de 2017. E aí voltei pro Brasil. Aí então era isso. Em Nova York fiz esses trabalhos assim, pra uma revista, pra um coletivo. Tipo, tinha conseguido fazer trabalhos até legais, assim, mas, né, eu ainda não sentia que eu tava extremamente estruturada. Voltei pro Brasil, aí voltei a morar em São Paulo. Né? Porque pra gente, como designer, assim, realmente é o melhor lugar pra morar, que tem mais oportunidade e tal. E dali eu pensei, putz, agora eu vou ter que refazer tudo aqui no Brasil. Tipo, ninguém sabe quem eu sou aqui, tipo, eu não tenho cliente, eu nunca ilustrei pra Abril, pra revistas, pra nada, entendeu? Sou só uma menina lá de Joinville, não conhece ninguém e tal. Porque tem uma cena, assim, acho que no artesanato talvez tenha isso também, que é uma cena da ilustração e tem as pessoas que já são conhecidas, que têm trabalhos, e as outras que ainda estão batalhando, patinando pra conseguir entrar lá, assim, E aí... Cara, e aí eu cheguei, eu acho que, se eu não me engano, um dos primeiros projetos que eu fiz foi pra uma revista aqui, daí fiz pra Glamour, fiz pra Cláudia. Pô, aí veio um projeto pro Next, Lollapalooza. Aí, cara, as coisas foram acontecendo. Acho que, sem querer, eu entrei no meio da publicidade, assim, as agências me descobriram. E desde então eu não parei mais, assim, de verdade... tem muita oportunidade, eu acho que depois que você consegue entrar nesse meio, assim, você não fica mais sem trabalho. Então, daí, putz, já consegui fazer uns trabalhos que eram muito sonho, assim, tipo, coisa pro Instagram, pro sticker do Instagram, eu fiz New York Times agora esse ano, assim, que foi, tipo, cara, foi uma satisfação gigantesca pra mim. Então... Tipo, muitas coisas que eu queria já aconteceram e isso pra mim eu fico muito feliz, assim, de ter acontecido. E é isso. E aí, então, essa sou eu na fila do pão. Basicamente, essa é a minha história. Uma fila bem grande. É uma fila longa, mas muito boa história. Bom, a gente fala de ilustração, de artesanato, eu acho que eles são diferentes, mas eu também acho que eles são muito parecidos, né? Qual é a sua opinião sobre isso? Porque eu vejo muita gente que trabalha... como ilustrador, ou muita gente que vê a palavra artista melhor do que a palavra artesã, tem um pouco isso também, né? Eu queria saber um pouquinho sua opinião
sobre essa coisa. E se você faz algum tipo de artesanato, além da ilustração, que eu considero artesanato? Bom, sim, eu acho que tem muita similaridade entre artesanato e arte, principalmente porque tem muito ilustrador e artista, né, no geral, que produz produtos mesmo, além da ilustração digital, por exemplo, né? Eu sou uma dessas, eu gosto de produzir, tipo, realmente, cara, é algo que faz parte, assim, eu tento fugir muito de ter loja, porque é um estresse gigantesco, ninguém tem ideia, mas Sim. Mas eu não consigo. Eu adoro preparar pedido, eu adoro imprimir papelzinho e colocar na embalagem, sabe? Tipo, eu gosto, assim. Eu acho que isso tem muito a ver também com a minha profissão, né, de formação, que é ser designer de produto. Então eu tô sempre pensando em como eu posso fazer aquela ilustração viver, assim, além do digital. Pô, eu posso imprimir ela num pôster, eu posso fazer uma bandeira, posso fazer uma caneca, já fiz, né, várias vezes caneca, já fiz coleção de camiseta. Então, tipo, eu tenho essa coisa comigo, assim, de que a Ilustra pode ser mais do que só algo digital e que vai morrer ali no computador e tal. Então, eu acho que tem muita similaridade e principalmente, assim, por esse lance da preparação, né, do fazer, assim, do recortado, sim, colado, montado, vou fazer um adesivo aqui pra fazer essa embalagem, desse trabalho manual mesmo, que a gente, como ilustrador, às vezes acaba não vivenciando, porque você só produz coisa digital, e às vezes enche o saco ficar só no computador, assim. É legal, sim, tipo, ir preparar uns pedidos e tal, assim. Apesar de ser muito mais cansativo. E tem alguma outra técnica que você faz? Manja de algum bordado, crochê, como é que é? Eu gostaria de manjar de tudo isso, porque eu acho muito massa. Tipo, principalmente bordado, assim. Eu queria fazer uns bordados com a minha arte. Então eu tenho várias coisas, assim, em mente que eu queria já estar fazendo. Uma delas agora, ano passado eu comprei um material pra fazer escultura e tá ali esperando, ainda não consegui. Tá ali no armário, mas eu comprei, tipo, é algo que eu quero fazer muito. Aí eu faço pintura, né, tipo, pinto quadro e tal. É uma coisa que eu gosto muito também. E acho que dá uma outra... Cara, dá um outro peso, assim, pro desenho, assim, do que você, sim, só ter algo digital, ter um quadro gigantesco, assim, é outra parada. Então, na quarentena eu comecei a pintar e, nossa, foi ótimo pra mim. Desde então, né, estou em quarentena ainda, continuo aqui, e a pintura me traz essa paz, assim, essa tranquilidade, sabe? Sair um pouco da internet, do Instagram, de ficar, tipo, olhando e viajando, assim. Então, acho que só esses dois, eu acho que é isso, a escultura que eu quero... Né, tô quase, pintura que eu sempre faço. Mas fora isso, não faço mais nada. Nem quando criança, aquela história de aprender o cavó, uns pontinhos, nada assim. Minha mãe costura, mas nunca fez crochê, nunca fez bordado, nem nada disso, assim. Mas costurar também é algo que eu queria muito aprender, assim, porque eu acho que poderia facilitar muito minha vida na produção dos produtos pra minha loja, assim. Mas, cara, nada além disso. Eu acho que a gente já falou bastante disso aqui também no podcast, mas eu sinto que pulou uma geração aí, agora tá voltando, né, essa coisa do artesanato. Eu tenho muito porque minha avó, que ficava comigo enquanto minha mãe trabalhava, e ela que me ensinou o crochê e tal, mas minha mãe não sabe pregar um botão, gente. Mãe, te amo, mas olha, não sabe. Exatamente. Não, e eu acho que tem muito a ver com esse lance do trabalho, assim, fora de casa mesmo. Sim, né? super. Minha mãe, desde os meus 5 anos, ela trabalha fora, então ela não tinha tempo pra fazer essas coisas, assim. O máximo que ela fazia era isso, a costura, né? Pra ajustar uma coisinha ali, uma coisinha aqui. Hoje até, assim, como aposentada, além, tipo, ela tem um brechó, mas o trabalho secundário dela é fazer costura pra galera, assim, né? Fazer reforma e tal. E eu sempre olhei aquela máquina de costura desde criança, cara. E eu ficava ali, pô, por que minha mãe não me ensina, né? E eu pedia, ela falava, isso aqui não é pra criança. Então, eu nunca aprendi, de fato. E minhas avós, também nenhuma das duas na época, né? Quando eu era criança, assim, costuravam ou faziam crochê ou nada disso, assim. Uma vez eu até tentei no trabalho, assim, acho que faz uns 3 anos isso. Eu tava no estúdio de design e tinha uma amiga nossa que costurava, que fazia crochê, assim. Daí eu falei, pô, me ensina aí. Aí um dia ela até levou as agulhas, assim, só que tinha muito trabalho, infelizmente, não deu. Mas acho que você vai se dar super bem, né? Porque acho que quem ilustra, quem já trabalha aí com a mão de alguma forma, acho que já tem algum
IQ aí, vai conseguir fazer qualquer coisa. Posso te indicar várias professoras, inclusive. Ah, obrigada. Não, eu quero muito. E agora tá voltando aí uma tendência de, tipo, costurar meio uns tapetinhos, assim, com ponto russo, acho que é. E, cara, eu piro demais, eu acho incrível, eu acho que daria boa, assim, com os meus desenhos. Sim, nossa, eu também sou essa que fica olhando as técnicas e fica querendo aprender tudo e já pensa em vários produtos e aí fala, não, calma, Fernanda, sossega o facho aí, vamos... Eu sou essa pessoa também, eu sou muito essa pessoa, cara. Ai, eu também. Mas você falou lá no começo, né, da história de começar e jogar pro mundo aí algumas coisas, que eu sinto muito que é o começar antes de estar pronta. Às vezes as pessoas ficam planejando, esperar o momento certo, falar, nossa, agora eu tenho aquele meu portfólio maravilhoso, eu tenho aquele meu desenho maravilhoso, né? Sendo que a gente pode melhorar e evoluir enquanto a gente faz, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque eu sinto que você jogou o teu pro mundo e aí que o negócio foi, né? Não, total. Eu sempre falo isso, assim. Acho que todas as entrevistas que eu dou e podcast, qualquer coisa, eu falo, cara, tem que se jogar. A gente, principalmente a mulher, né? A gente se coloca muito como não capaz, assim. Super. Então, esse desenho não tá bom ainda. Mas essa ilustra não é legal tanto quanto daquela pessoa. Ou, ninguém vai gostar disso, sendo que já tem tal pessoa que faz melhor. Então, isso vai, assim, realmente, né, colocando a gente pra baixo e diminuindo ao ponto de você não acreditar no que você faz, assim. É claro que existe um equilíbrio, né? Assim, eu acho que a gente tem que também se dedicar ao que a gente faz, claro. E tentar sempre fazer o melhor. Eu acho horrível essa palavra, fazer o melhor. Mas é, tipo, fazer o que é possível, né? Tipo, isso é o que eu consigo, beleza. Essa dedicação tem que existir, claro. Mas também não pode ser, assim, com uns níveis muito altos, né? Você não pode nivelar lá em cima pra se tornar impossível, assim. Senão você realmente nunca sai do lugar. É claro que eu entendo muito que eu tô dentro, claro, de uma classe privilegiada, de poder também ter essa escolha, de ter esse pensamento. Sim. Mas é algo que eu acho que as pessoas têm que... Acho que se dedicar mais, assim, a pensar, a acreditar mais mesmo no que produz e entender que, cara, tem espaço pra todo mundo. E é clichêzão, mas é muito real, assim. Tipo, por exemplo, um trabalho, uma agência de publicidade. Muitas vezes eles me chamaram pelo que eu fazia mesmo, assim. É o seu traço que a gente quer. E eu sempre na minha cabeça ficava, mas putz, sei lá, é muito... Ou, tipo, é muito agressivo, ou é muito... Elas sempre tão bravas, ninguém vai querer. Só que, não, tipo, as pessoas às vezes querem exatamente aquilo, assim. Então eu acho que tem espaço pra todo mundo, claro. Só que a gente tem que se apresentar, assim, ficar sentado, esperando, não vai acontecer. Eu falo muito isso pra um amigo meu, assim. Eu falo, cara, você tem que fazer, sei lá, faz umas coisas aí, coloca no mundo, sabe? As pessoas precisam ver, ninguém vai te cutucar e perguntar, ei, o que você tá fazendo? Sabe? Tipo, você precisa produzir e colocar, é o mínimo, assim, eu acho, sabe? Pra gente reclamar depois que não dá certo, porque às vezes não dá mesmo, a gente tem que falar, pô, eu tentei isso e não deu. Tipo, você tem que saber o que você já fez, o que você já tentou, o que não deu certo, até pra planejar uma nova tentativa, assim, né? Pô, não deu certo aqui, mas por que não deu certo aqui? Será que eu tenho que fazer mais desse jeito? Né? Será que eu falei com a pessoa certa? Então, eu acho que, cara, sim, a gente tem que se mostrar pro mundo, assim. E, com a internet aí, né, a gente não pode nem reclamar muito, a gente tem uma ferramenta brutal na mão, né? Super. E você falou o negócio de acreditar, mas eu sinto que às vezes vai sem acreditar mesmo, né? Não tô falando pra você jogar qualquer coisa na internet, pelo amor de Deus, né? Vamos fazer um negócio bem feito. Mas, às vezes, a gente não acredita. E quando você coloca, quando você joga pro mundo, você vê o retorno das pessoas, você fala, nossa... Aí você até muda de opinião, né? Caramba, até que é bom mesmo, né? Exato, principalmente uma libriana muda facinho de opinião. Nossa, tava bem legal mesmo, eu que não tinha visto. Eu sabia que tava maravilhoso. Não, mas muito, assim, eu acho, é isso, assim, é claro, como você falou, né, de não colocar qualquer coisa, mas às vezes você não... Várias vezes eu já fiz trabalho que eu não achava que era o melhor que eu já tinha feito. Era simplesmente... resolve aquele problema. É isso que eu fui capaz de desenvolver hoje. Esse é o meu máximo aqui hoje. É isso. Não vai ser... Várias vezes eu não faço o melhor projeto dos melhores.
Mas tudo bem, eu resolvi aquele problema ali e tá tudo certo, sabe? Tipo, não precisa ser o melhor do mundo, assim. Precisa ser o ok naquele momento. E é isso. E às vezes o ao redor vai te dar a resposta que tu precisa e até te incentivar, assim. Tipo, um exemplo, quando eu comecei a fazer bandeira ano passado pra vender, a pessoa acredita tanto em si mesmo, só que não, que produziu 10 unidades da bandeira. Eu falei, se vender tudo, eu vejo o que eu faço. Se vender, né? Tipo assim, vendeu muito rápido. E aí eu fiquei com uma cara de bunda pras pessoas. Eu falei, cara, desculpa, vou produzir mais. Realmente, 10 não faz sentido. E aí eu fui entendendo, tipo, não, cara. Aí dessa vez agora, em janeiro, mês passado aí, eu produzi outra ilustração, né? Outra leva de bandeiras, porque eu faço limitado, assim. E eu falei, não, vou fazer 100 unidades. Vamos ver. Cara, vendeu, tá ligado? Então, tipo assim, é também de você entender, assim, que você é capaz, sabe? Que as pessoas gostam do que faz. Por mais que você olhe pra aquele desenho e às vezes você não acredite, mas tem outras pessoas lá olhando e gostando, assim, sabe? E eu acho que isso com tudo, né? Com artesanato, com arte no geral, assim. É porque a gente é muito apegado emocionalmente às coisas. Verdade. Como a gente produz, como eu sempre falo, como se eu tivesse tido um filho, eu sinto, assim, às vezes uma ilustração é um filho, é um sofrimento pra nascer. Que a gente se apega, sabe? Tipo, mas se falarem mal, mas se não gostarem. Sim. E às vezes não, realmente joga pro mundo, sabe? Seja o que for, alguma coisa vai acontecer. Não é possível que passe despercebido totalmente. Exatamente. E eu acho que também vai te dando pistas de como e que caminho levar, né? Que caminho seguir. Então, se eu tive respostas dessa forma, talvez da próxima vez eu possa fazer assim. Porque foi o que você falou, às vezes não dá certo. A gente não tá falando que é maravilhoso, é um caminho sem pedras e tudo lindo. Não mesmo, né? Pode ser que dê certo igual, produzi 10 bandeiras e queria, na verdade, que tivesse 100. Mas pode ser que não. Pode ser que você tivesse produzido 10 e tivesse vendido 2. Exato. Né? Exatamente. Então, mas você ia saber, da próxima vez, então eu vou produzir 5, sei lá, aí se vender, eu produzo mais. E eu acho que pra você ter essas respostas, é importante colocar no mundo. Eu sei que não é fácil, né, a gente precisa de coragem. Eu acho que o resumo precisamos de coragem pra poder colocar aí pro mundo. Mas enfim, você falou também dos produtos que você faz e tudo mais. Qual é o seu processo de trabalho para gerar esse produto, né? Para fazer os painéis que você faz? Qual é o desafio de cada um? Você ilustra pensando no produto que vai virar? Ou de repente você vê aquela ilustra e fala, isso pode virar um produto? Como é que funciona o processo? Então, depende muito. Mas normalmente, para produtos é algo que vem depois. Tipo, por exemplo, das bandeiras, em nenhum momento eu produzi aquelas ilustrações pensando nas bandeiras. Eu produzi ilustrações, inclusive as duas foram ilustrações que eu produzi pra mim mesma, assim, tipo, sei lá, uma eu queria falar sobre, tava num momento crítico, né, quase a gente não tem no Brasil, e aí eu queria falar sobre algo específico, então eu fui lá e fiz aquela ilustra. E a outra era no 8 de março, eu queria ter uma ilustra pro 8 de março, porque eu sempre faço, aí produzi. E depois eu vi, mas podia virar uma bandeira. Então, normalmente não é pensado, assim. A não ser, claro, sei lá, vou produzir uma camiseta, como eu fazia, assim, há anos atrás, que eu produzi 2 coleções, assim, de 3, 4 camisetas, foi pensado. Eu vou produzir as camisetas, então vou pensar, ela é uma coleção, então elas tinham ligação, tinham um tema meio próximo, assim, elas tinham relação uma com a outra. Mas quando não é assim, pensado em coleção, eu vou produzindo solto. E vai conforme vai acontecendo, assim. Quando tem uma ilustra que eu gosto muito, normalmente é ela que vai virar produto. Porque senão eu fico... todos os produtos possíveis, né? Tipo, eu não gosto de ver ilustra que eu não gosto virar produto. Tipo, porque tem várias coisas que eu já produzi que eu não gosto. Ainda mais as coisas antigas. Vai passando, você vai mudando de opinião, de várias coisas, né? E aí... Às vezes até acontece de, tipo, sei lá, a galera roubar a arte e produzir coisas sem pedir, né? Acontece muito isso. Acontece. E aí, uma vez eu tava aqui na Paulista, aqui em São Paulo, eu tava andando na Paulista, aí passei por uma galera vendendo imã, assim. Aí eu tava olhando, vi um imã meu ali. Daí eu falei, porra! Aí eu peguei e falei pra menina, assim, tipo, só pra justificar, né? Eu falei, cara, e outra coisa, essa ilustra que tá aí, eu nem gosto mais dela, entendeu? E aí eu tenho que ficar
ficar vendo ela aqui, além de vocês roubarem a minha arte, vocês ainda estão me desrespeitando como artista. Uau. Nesse sentido, sabe? Aí ela até falou, ela era meio hippie, assim, ela falou, cara, se você quiser conversar sobre isso... Ganhou uma sessão de terapia, além de tudo. Então, mas é nesse sentido, assim, né? De tipo, cara, às vezes aquela arte já não significa mais nada, assim, pra você e tal. E aí, enfim, pros murais, normalmente, eles... É diferente, assim, eles são pensados para os murais. Então, os dois... foram 2 murais maiores, 3, né? Que eu fiz, eles foram pensados. Foram ilustras que eu fiz, né? Conforme a dimensão do local, com o que eu... Alguns tinham tema, né? Então, pensei, o que eu quero falar, como fica melhor na pintura, então, depende da posição, né? Ou depende do que você vai escrever. Então, foi melhor pensado, assim, não foi solto, não. Uhum. Você até falou dessa coisa de pirataria, nem tava aqui na nossa pauta, mas é uma coisa que a gente fala tanto. Aliás, gente, estou vendo advogados aqui pra gente conversar, pra falar um pouco sobre esses termos legais aí, de como funciona. Como é que é com você? Rola muito? Como é que você lida com isso? Eu sei que não é fácil, assim, eu já sei todas as suas respostas, mas conta aí. Porque eu sei que rola e eu sei que não é fácil. Exato. Rola e não é fácil. Cara, acontece muito, mas eu tenho muita sorte de que até hoje nenhuma grande marca me copiou. Então, assim, já tive amigos que tiveram esse problema, né? Sei lá, grandes marcas de roupa, né, essas lojas gigantes, assim, copiarem lustre e tal. Comigo nunca aconteceu, mas eu sempre estou de olho. Toda vez que eu entro numa loja, assim, você vai começa, caçar. sei lá, com Z, eu sempre olho e falo, mano, eu vou olhar, porque vai que roubaram e eu nem sei. Porque pode acontecer, né, também. Sim. Então, acontece muito comigo, pequenas... marcas, tipo assim, às vezes não é nenhuma marca, é uma pessoa que faz algum tipo de produto pra vender, né, tipo, uma pessoa que vende canecas, daí ela vai lá no Pinterest, seleciona as ilustrações que ela quer, bota na caneca e bota pra vender. E aí, isso acontece muito, assim, isso acontece aqui no Brasil, isso acontece, tipo, na América Latina, cara, já rolou no Peru, tá ligado? Uns lugares, assim, nada a ver. Mas rola. E é por essa lógica, né? Que todo mundo aqui também já deve ter falado, mas é essa lógica de ter a ilustração na internet. As pessoas acham que é de domínio público. Sim. Sempre. E muitas vezes, quando eu descubro e vou falar com a pessoa, ela fala, mas eu achei no Pinterest. E aí, como se isso fosse uma justificativa pra mim, assim, que eu vou falar, tá, não, tudo bem, se tá no Pinterest, então, tá lá, usa lá, então... e assim, né, o Pinterest não é um banco de imagens, você não paga nada, então, realmente, mas, cara, rola muito e é muito chato, né, tipo, uma vez rolou e a pessoa foi super agressiva comigo, porque eu já, primeira coisa que eu falo, assim, eu peço pra tirar e se a pessoa não é legal, eu já meto vou falar com o meu advogado, entendeu? Que eu nem tenho, mas... Bom, né? Não importa, ninguém precisa nem saber dessa parte. Ninguém precisa saber. E aí a pessoa, fala lá então. Daí ela falou assim, cara, eu fiquei tão puta, assim, eu fiquei muito brava. Falei, o cara tá errado e o cara ainda quer, tipo, crescer pra cima de mim. Fui eu que fiz essa ilustração no meu computador, com o meu tempo, pelo amor de Deus, me respeita. Sim. Mas rola muito, assim. E é triste, né? Porque aí rola esse lance de comercializar ao ponto de virar, tipo, Sim. uma qualquer coisa, assim, sabe, um commodity. Tipo, a sua arte é tão reproduzida que você não aguenta mais ver ela, assim. E aí eu acho que isso que vai me dando esse bode, assim, sabe? De, tipo, eu não aguento mais essa ilustra. Porque tanta gente já copiou, tanta gente já usou. E rola muito com outros artistas, assim. Até era uma coisa que eu fazia muito, que era avisar os artistas, vi tua arte em tal lugar. Uhum. Tipo, estão te roubando. Eu não faço mais, porque eu já sei que as pessoas estão cansadas disso. Exatamente. E uma vez eu fiz isso com uma amiga minha. Eu vi uma arte dela aqui no Beco do Batman sendo vendida. E, porra, ela era lá de Joinville, tá ligado? Tava morando no Canadá. Nossa. Totalmente aleatório. Dela falou, guria, se é aquela arte tal, nem me conta mais, porque eu já tô tão cansada. Eu já sei, eu já desisti. Ela falou, eu já desisti. Nossa. E daí eu falei, putz, tá aí, eu acho que é isso, sabe? Meio que...
Tem briga que eu já não compro mais. Eu só peço pra pessoa tirar e se tirou, tirou. Se não tirou também, sabe? Tem coisa que não dá pra gente ficar se desgastando tanto, assim. Se não é uma grande marca te copiando e ganhando rios de dinheiro em cima também, você pede pra tirar, se não tirar, paciência, né? Tipo... eu acho que esse é um assunto aí que, como eu falei, dá um episódio inteiro. A gente já tem um episódio 16, sobre... direitos autorais também, sobre produtos licenciados. Quem não ouviu, ouve lá, que é muito bom. 2 advogados muito bons falando com a gente. Mas eu acho que o nosso papel aqui é conscientizar, né? Porque eu acho que tem uma galera que faz inocente mesmo, achando que realmente se tá no Pinterest é domínio público. Então eu acho que vale a gente continuar falando e ir atrás dos nossos direitos conforme for possível. Mas foi o que você falou, eu mesma com as receitas, né, eu faço muita receita em PDF e isso também é uma arte digital aí que é muito fácil de copiar. E já aconteceu milhões de vezes das pessoas virem falar: ai, Fê, sabe o e-book lá que você fez? Tá num grupo de WhatsApp, a galera tá distribuindo de graça. Cara, aí beleza, você vai lá, tenta conversar, tenta resolver, mas às vezes tem gente que vem falar comigo, eu falo: ai, nem me conta. Eu prefiro não saber, sabe? Total. Vamos deixar pra lá, porque às vezes dá muito trabalho. Então eu acho que o nosso papel, pelo menos o meu papel aqui, o que eu espero é comunicar pra quem tá ouvindo, pra que a gente pelo menos não continue fazendo isso. Então, assim, eu já falei muito sobre isso e vou continuar falando. E eu acho que principalmente quando a gente tá falando de artistas, artesãos aí, que são aquela conhecida eu presa, né? Eu acho que tem que... Vamos, né? A gente tá tirando, muitas vezes, comida do prato dessa pessoa. Então... Cuidado, acho que é um ponto aí extremamente importante da gente continuar falando, né? Não, total. E, assim, só complementando, o que rola muito também é que não chega a ser, eu acho que, roubar a tua arte, nem nada disso, mas tem muita conta de Instagram, às vezes até de marca, assim, que pega o trabalho digital e usa como marketing dentro daquela marca. E isso... querendo ou não, é a mesma coisa que pegar um produto e imprimir aquela marca e vender, assim. Então, também é algo que é muito naturalizado, as pessoas até ficam bravas se você reclama, porque elas falam: mas eu tô te ajudando a divulgar o teu trabalho e tal. Mas, assim, é uma marca, gente. Às vezes a marca tem milhões, entendeu? Não, e assim, e se é pra fazer isso, me pede autorização. Entendeu? Exato, é o mínimo, pode ser que eu te né? autorize, e beleza, tá realmente fazendo. Agora, sem me pedir, eu acho que o ponto é, dá pra conversar. Às vezes posso usar a sua arte aqui pra fazer não sei o quê? Ah, beleza, pode, ou beleza, não pode, né? Enfim, é questão de conversar. Agora, fazer sem você ficar sabendo, você ficar sabendo pelo outro, que contou que o outro que viu. Afe Maria, né? Exatamente. E, cara, sempre tem alguém que descobre e me marca lá. Aí lá vou eu. Ai, que sempre tristeza. rola. Ainda bem, eu agradeço. Bom, vamos falar de outra coisa, vamos falar de coisa boa. A gente domina essa técnica aí, seja, né, o artesanato que a gente faz, o crochê, você a ilustração, mas ninguém sabe o trabalho que dá pra chegar nos produtos, né? Adaptar a ilustração, às vezes, encontrar fornecedor, fazer teste, tem tanta coisa, né? Como é que é esse seu processo? Você gosta, não gosta? O que você mais gosta de fazer nesse processo todo? Ai, é muito difícil esse processo todo, assim. Desde a primeira vez que eu produzi coisas, assim, sempre foi muito complicado. Eu tive sorte em alguns momentos, porque tinham amigos que, sei lá, trabalhavam com isso, sei lá, amigos que faziam serigrafia, por exemplo. Olha, e daí ali eu já mandava fazer camiseta, então foi um processo, nesse sentido foi um processo mais fácil. Aí depois me aventurei em fazer umas canecas, assim, foi, nossa, super complicado. Aí eu entendi que, putz, não é qualquer arte que funciona em caneca. Aí tu vai entendendo, assim. Então foi tudo na base do fazer, cara, da experiência, assim. E mesmo na camiseta, né, tem a questão de como ela fica no corpo. Às vezes porque você tá desenhando um negócio chapado. Total. E aí, de repente, você bota no corpo e fala: meu Deus, que coisa horrorosa. Não, e até outras coisas, que depois que eu fiz a minha segunda coleção, que eu fui ainda me ligar nisso. Isso, sei lá, 2012. Que é a questão dos tamanhos, né? Tipo, Sim. De ser inclusivo, de não ser. Então, cara, todo esse processo, por exemplo, me fez, assim, largar a mão de produzir camiseta, porque era muito trabalho. Aí outra coisa, bem no começo, eu produzia ilustra e enquadrava e vendia assim. Também outra coisa que não faz sentido nenhum, porque daí quebra no correio, sabe? Então, Exatamente. tipo, tu tem que ter uma embalagem muito profissional e eu não era nada profissional.
profissional, né? Eu tinha 21 anos e tava aprendendo o que fazer, assim. Então, são essas coisas que tu vai pegando no processo, assim. Então, por isso que eu digo, não tem nada melhor do que tu fazer, errar, aprender e testar de novo. E cara, isso comigo é sempre, assim. Embalagem mesmo aqui, até hoje, eu compro uma, funciona, não funciona, daí na outra eu faço de outro jeito. Então, sempre tentando melhorar, assim, porque de verdade, não existe um manual pra isso. Ninguém sabe onde comprar a melhor caixa. Ninguém sabe como embalar um pôster de maneira perfeita. Tipo, esse tipo de informação não tá na internet. Então, você tem que fazer e testar, assim. Então, pra mim, achar fornecedor sempre foi muito difícil. Muito. Primeiro porque eu me senti um pouco desconfortável em ficar perguntando pras pessoas, onde você fez isso? Porque eu acho que tem gente que não gosta. Eu não tenho problema com isso, eu sempre falo meus fornecedores. Mas eu sei que tem gente que não curte muito abrir e tal. E aí, segundo, porque nem sempre o que funciona pra aquela pessoa vai te fazer feliz, né? Então, exato, aí é até interessante essa pergunta, porque, por acaso, ano passado eu produzi uma lista de fornecedores. Eu não sei se chegou aí pra ti em algum momento, mas eu tava já tão desgastada com esse negócio que eu falei, cara, eu vou fazer uma lista pública e vou pedir pra galera colocar os fornecedores ali e pronto. E o ilustrador e o artista não vai mais precisar ficar se humilhando pra ninguém pra pegar um fornecedor de pin, entendeu? Uma coisa tão simples. E que essa informação fica guardada com os ilustradores, com os artistas, né? Tipo... Aí eu peguei, fiz uma lista no Excel lá do Google, no Sheets, e aí botei os fornecedores que eu tinha, deixei ela aberta, editável, e fui espalhando pela internet, assim. Fui pedindo pra galera botar o que tinha de fornecedor, e aí, cara, incrivelmente deu super certo, essa lista ainda tá no ar lá, um monte de gente compartilha até hoje, um monte de gente me pede, bota coisas novas, então tem muita coisa lá, tem serigrafia, pin, impressão digital, impressão de tecido grande, bandeira, tem um monte de coisa, assim, pin, e a galera foi colocando, e aí hoje, assim, eu acho mais fácil nesse sentido, quando eu quero produzir algo, eu vou lá na lista, vejo os fornecedores e então facilitou muito a minha vida e a vida da galera, assim, eu acho. E aí, da parte que eu mais gosto, como eu falei antes, eu gosto muito dessa parte de montar, assim, os produtos, né? De preparar as embalagens, de ver o que vai dentro e tal, assim. Então é algo que eu gosto muito, assim. Mas é muito cansativo, né? Tipo, a primeira vez que eu fiz as bandeiras, eu não sabia nem que existia esses aplicativos de envio pra facilitar a vida, então eu fiz tudo à mão, tipo, eu peguei uma declaração de conteúdo e fiz 100 declarações de conteúdo escrita, assim, no Google, no Docs, entendeu? Tipo, o nome da pessoa, o endereço. Daí eu até falei pro meu marido, assim, falei, pô, será que não existe um jeito mais fácil disso, cara? Não é possível que as lojas façam isso manualmente. Então, daí agora nessa eu já entendi, já tô num outro processo, até o correio fica mais barato quando você entra nessas plataformas e tal. Então facilitou muito a parte chata de ter a loja online, assim, né? E como não é sempre que eu tenho coisa, então fica tranquilo. Tipo, eu faço edição limitada das coisas, né? Até por isso eu faço edição limitada. Porque não teria como eu ter a minha loja e trabalhar nos meus projetos. Não tem como. Eu não vou contratar alguém pra fazer isso. Porque eu não acho que é dessa maneira que tem que acontecer. Eu quero continuar sendo pequena e só eu, e é isso. E o que der pra fazer, eu vou fazer. E o que não der, não é pra ser, entendeu? E aí é isso, eu faço o que dá, faço edição limitada, então, tipo, é isso, é 100 unidades, eu vou ficar 2 dias ali morrendo, preparando pacote, mas vai acabar, sabe? Tipo, eu vou ter o dia livre pra trabalhar nos outros projetos, e assim eu vou levando. E essa coisa de produtores, né, de produzir as coisas, você tem que testar, né? Você tem que receber a coisa em casa, ver se funciona. Não manda fazer tudo de uma vez, tá? Uma dica boa, né? Faz um de cada e vê, chega em casa, usa, lava, né? Camiseta, por exemplo. Eu fiz isso, gente. As camisetas todas aqui. Eu comprei uma, lavei pra ver se não saía, sabe? Eu fiz teste em várias lojas. Porque assim, você não quer... Porque é dor de cabeça pra você depois, né? Não é só, porque eu tô pensando no cliente. Também tô pensando no cliente. Também quero que ele tenha algo de qualidade. Mas eu não quero ter dor de cabeça depois. Porque as pessoas vão vir me encher o saco depois que o negócio não era bom, né? Meu, exatamente isso. Assim, a bandeira eu fiz, né? Pedi uma amostra e tal.
Daí, beleza, gostei e mandei fazer. Agora, tem coisa que não faz amostra, né? Daí é meio no escuro. Tipo, eu fiz os pins e assim, seja o que Deus quiser. Eu queria testar o fornecedor. Aí eu peguei e falei, vou fazer 50. E no fim ficou legal, ficou bom e tal. Mas poderia não ter ficado. E aí, ainda bem que esse fornecedor não era tão caro. Então eu ia morrer com, sei lá, R$200 no máximo. Tipo, não ia ser um investimento tão alto. Mas às vezes é isso. Às vezes você pode perder ali os seus produtos porque não ficou legal. E pode acontecer demais. Então é sempre bom pegar uma amostrinha, se possível, né? E ir testando. Ou fazer uma só pra si mesmo e depois ver o que rola. Não, com certeza. Ver como fica e tudo mais. Porque é tudo tempo de trabalho. Porque no final das contas é isso. A gente ainda tem que contabilizar tudo isso como tempo, né, de produto que você tá produzindo. Porque você não tá fazendo isso na sua hora livre. Porque quando você é uma eu presa, você não tem hora livre. Ainda tem isso, né? Total. Então tem que tomar bastante cuidado e produzir produto não é tão fácil assim como as pessoas acham, né? Tipo, tem muita gente que fala, mas não é você que faz, você só fez a ilustração. Exatamente, cara, assim, as pessoas não imaginam, eu acho. Eu até falei esses dias pro meu companheiro, eu falei, cara, eu vou gravar um vídeo mostrando como é o processo para as pessoas entenderem o quão difícil é. Sim. Pra elas pararem de ficar, tipo, me colocando na parede. Tipo, tu não vai produzir? Porque às vezes é muito difícil, gente. Não dá tempo. Tipo, realmente, quem tem alguém pra cuidar só disso, um ilustrador, né? Tem gente que tem. Tenho pessoas que cuidam da minha loja. Pô, funciona perfeito. Porque daí tu só dá, ele faz as ilustras e as pessoas produzem tudo, né? Então é mais fácil. Mas pra quem faz sozinho tudo, é muito puxado, de verdade, assim. Então, pra mim, o melhor jeito foi esse, assim, produzir esporadicamente e paciência, né? É isso que eu posso oferecer. Como a gente falou, a gente tem que fazer o que dá, né? Tem que fazer o que dá, não dá pra morrer aí. Bom, e a gente, hoje, assim, eu olho pro teu trabalho, né, conheço já o seu trabalho faz um tempo e eu vejo a identidade dele muito forte. Como é que foi chegar nessa identidade? Como é que é ter uma identidade? A gente já falou até sobre identidade criativa aqui no episódio, mas eu olho pro teu trabalho e falo, nossa, é da Camila. E aí, como foi chegar? Você, de repente, desceu uma luz do céu, eu sempre falo isso aqui, desceu uma luz do céu e falou, Camila, esta é a sua identidade. Nossa, é muito bom ouvir tu falar isso, assim, porque eu várias vezes me sinto sem identidade, assim, como se eu já tivesse perdido ela, sabe? Nada. E é algo que mexe muito comigo, assim. E realmente é um processo muito longo, eu acho, primeiro, e que é muito de erro e acerto, e de experimentação, assim. Hoje eu acho que esse caminho que eu encontrei é uma junção de várias coisas que eu admirava. Então, você vai vendo, por exemplo, você vê um artista, você acha legal, sei lá, um olho que ele faz. Você vê outro e você acha legal o jeito que ele faz os cabelos, ou o jeito que ele faz o lettering. E aí você vai juntando várias referências de tudo, assim. Às vezes, sei lá, você vê uma pessoa na rua e você olha a roupa e tem uma paleta de cor que te interessa. E aí você vai, sabe, você vai cada vez mais preparando o seu olhar pra prestar atenção nas coisas e pra gravar essas referências pra você, assim. Vai criando repertório, né? Eu acho que é muito importante a gente falar de repertório, é muito importante você ter esse pra poder conseguir ter a sua identidade, né? Exatamente isso, assim. Então, nada que tá no minha ilustração é de graça, assim, nesse sentido. Não veio do nada, sabe? Tipo, sim, não é algo que eu, por exemplo, esse trabalho que às vezes eu tento fazer um trabalho mais político, né, e falar sobre temas que eu acredito, isso não vem de maneira proposital, assim, tipo, acho que eu tenho que falar de alguma coisa, meu Deus, o que eu quero falar? Eu vou falar, sei lá, feminismo. Não, tem uma construção para aquilo acontecer, sabe? Tipo, teve uma trajetória de vida que me fez chegar nesse caminho, assim. Então, acho que sempre foi de maneira muito natural, assim. E eu sempre falo que eu me entendi como artista quando eu consegui colocar os meus anseios, assim, o que eu acreditava, as minhas vivências mesmo, o meu universo dentro do que eu produzia. Aí eu olhei para aquilo e falei, nossa, isso sou eu. Realmente, eu consigo me ver aqui, sabe? Mas foi um processo muito longo. Até no começo, quando eu comecei a desenhar pessoas, né? Porque antes eu desenhava animais, desenhava outras coisas, assim. Não, quando eu comecei no chá, eu não sabia muito o que eu tava fazendo. E aí eu desenhava o que eu sabia desenhar, sei lá, desenho um cachorro, desenho uma abelha, tipo uns negócios assim, meio que não tinha identidade nenhuma, né? E quando eu passei a desenhar pessoas, personagens,
muito da minha construção naquele início foi pegando características de outros ilustradores e artistas. Eu nunca nego isso, porque isso é uma realidade. Ninguém cria do nada. Essa ideia que a gente tem de originalidade, que tu vai ser o único que faz aquilo no mundo, não existe. Não existe. Não existe. Todo mundo vai pegar um pouquinho de cada um e vai construir o seu universo. Agora, a diferença é como você vai fazer isso. Se você vai copiar de maneira descarada alguém, ou se você vai olhar para aquilo e dar a sua cara, né? Colocando algum detalhe ou fazendo, sei lá, com um traço mais grosso. Sempre você vai criar ali em cima daquela referência. E no meu começo foi isso. Eu peguei os ilustradores que eu mais gostava e fui construindo. E, fiz o olho desse jeito. Legal, gostei. Passa um mês, o olho já tá totalmente diferente. Tipo, se tu vê as minhas ilustrações de 2016, por exemplo, que foi meu começo, pra hoje, elas são muito diferentes. Mas elas carregam o mesmo universo, assim, é engraçado. Sim. Até eu costumo falar que as minhas meninas, elas cresceram, elas viraram adultas e elas eram nenenzinhas, assim, porque elas tinham um olho muito grande, uma boquinha pequenininha, um carão bem redondo, e hoje já mudou, é outra estrutura. Mas acho que dá pra ver que foi um caminho, sabe? Sim. Não foi tipo, fiz, sei lá, colagem, aquarela, e depois eu mudei e fiz uma menina de outro jeito, sabe? Tem um caminho, assim. E é um caminho que eu acho que nunca acaba. Eu acredito que a gente tá sempre em transformação. Então, não, né? Eu acho que assim, você pode ter chegado em algo maravilhoso hoje, mas pode ser que amanhã você mude, seja outra pessoa. Uhum. A gente muda, que bom, né? Eu acho que é muito bom as mudanças. E a gente tem que entender que a gente tá sempre nesse caminho, que na verdade não tem uma chegada, né? Que a gente tem que apreciar esse caminho e perceber que ele é longo. Mas que vale a pena, né? Você olha pra ele hoje, você deve dar orgulho, né? Falar, meus bebês cresceram. Não, total, né? Até aquela animação que saiu esse ano, sei lá, Soul, fala disso, né? De admirar o processo e não chegar lá, porque não é tipo, beleza, fiz a ilustra pro New York Times, zerei a minha vida, o que eu queria e acabou. Não, é o processo, como foi, como construir essa identidade, como foi esse tempo todo de experimentação, né? E ainda até hoje, eu olho para minhas ilustras e eu sempre, algum ajustezinho, alguma coisinha, esse olho podia ser desse jeitinho, tipo, o nariz eu vou dar uma mudada. Cara, isso é sempre, assim. E eu acho que tem muito também, às vezes, tu vai enjoando do que tu faz. Eu tenho muito isso. Não aguento mais essa paleta de cor, vou pensar em outra. Sabe? Daí aí que você vai, eu acho que, evoluindo, assim. Quando você passa a não aguentar mais o que você faz, aí você se propõe a fazer outra coisa, assim. Demais. Gente, que papo delícia. Adorei. Foi muito bom. Espero que vocês tenham tirado muitos ensinamentos daqui, porque eu adorei. Achei que tem muita coisa aqui que tem tudo a ver com a gente, assim. Na real, é tudo igual que nem. Só muda o endereço. É tipo mãe. Mãe que é tudo igual, só muda o endereço. É igual. E as dicas da semana, conta aí, Camila, o que você anda vendo, o que você anda lendo? Não precisa ser nada sobre o seu negócio, pode ser realmente Grey's Anatomy, como você falou lá no começo. Pois é. Tá, no momento tá difícil, assim, né? Depois de um ano em casa, tu já assistiu tudo já que zerei, tá no Netflix, né? E na Amazon e na HBO. Mas eu comecei uma série muito velha, assim, da HBO, que chama The Wire, que todo mundo fala que é um classicão e tal, que é uma das melhores séries já feitas. E aí eu resolvi dar uma chance, porque realmente, gente, eu não sei mais o que assistir. Além dos filmes indicados pro Oscar, que tá na minha lista pra assistir, só que assim, você tem que ver no streaming da vida, eu não sei, tô perdidaça. E aí, acho que, sei lá, de livro, eu tô lendo 2 livros, assim, mas é um que eu curto muito o tema, que é sobre o movimento Riot Girl, e aí é um livro sobre a história. Aí eu tô lendo e tal, sim, tô na metade, uma hora eu termino, mas eu vou sem pressa, entendeu? Quando dá vontade eu leio e tal. E o nome é Girls to the Front, Garotas pra Frente, já tem traduzido pra português, então vale demais, é bem legal. E a série, tá gostando? Você começou a assistir, achando... Cara, comecei a assistir 2 episódios, eu achei bem bom, assim, é diferente, mas é... Cara, ela é bem, acho que complexa, assim, tem vários... Os personagens são muito bem explorados, sabe?
Legal, acho que vale. Boa, porque eu também tô nessa fase, sem séries, sem filmes. Aí não só isso, porque toda semana eu tenho que dar uma dica aqui pra vocês, gente. É muito difícil essa vida de ter que ficar assistindo série pra poder dar dica toda semana. Então... eu ia dar outra dica de uma série que eu terminei esses tempos, que é velhinha já também, de uns anos atrás, mas que é muito boa, assim, pra, tipo, alienação total. Que é Broad City. Não conheço, é boa? Ai, cara, é muito boa. Tipo, tem umas coisinhas assim, né, que envelheceram errado, mas que ela é, acho que de 2013, 2014, mas ela é, tipo, uma história de duas garotas, assim, em Nova York, dos 20 aos 30 anos. Mas, cara, ela é aquele humor, assim, que eu curto, que é escrachadaço, assim, meio maluco, assim, meio sem noção. E é muito bom mesmo. Sério, vale. Bom saber. Vou anotar aqui as duas, porque a gente tá nessa fase entre séries aí que a gente assistiu algumas, que eu já indiquei todas aqui, os filmes que eu já indiquei tudo aqui. Então, eu vou dar uma dica de, na verdade, como a gente falou de ilustração, de desenho, eu vou dar a dica do meu desenho predileto da vida, que eu nunca acho que dei a dica aqui, as pessoas devem saber, porque, né, quem me conhece sabe que eu sou aficionada por este desenho, mas eu acho que eu acho que eu nunca dei como dica. Eu dei em outro podcast que eu participei, mas nesse aqui não, que é Avatar, The Last Airbender. Assistam, por favor, é um desenho muito gostoso, muito fofo. Tem na Netflix, se eu não me engano, são 3 temporadas da Nickelodeon. E eles estão... Não filme é ruim, não assistam filme, gente. Só o desenho. Filme é muito ruim. E parece que eles estão aí vendo de fazer uma série live action, estão vendo de continuar aí com mais série. Tem livros, a gente tem todos aqui, todos os livros que vieram depois, que são os quadrinhos, o livro de book art. Nossa, a gente tem muita coisa aqui, eu sou muito fã. Então, vou deixar a dica aqui, é muito gostoso de assistir. Já assistiu, Camila? Não, nunca assisti. Nem o filme, acredito. Eu nunca assisti. Não assista ao filme, deixa pra lá, pula essa parte, por favor. Por favor, é muito ruim. Mas o desenho é muito bom, assim. Eu, de verdade, sou muito fã. Eu vou assistir, porque eu adoro desenho. Sábado de manhã é o que eu gosto de fazer, assistir desenho. Assiste e depois me conta. Porque eu sou aquela pessoa... Eu sou aquela amiga chata que as pessoas ficam... Ei, já assistiu Avatar? E aí, já assistiu Avatar? E aí, já assistiu Avatar? Eu sou muito essa pessoa também. Se eu dou uma dica, a pessoa tem que assistir. E é muito, muito bom. Eu gosto muito. Eu sou tão apaixonada que eu tenho até uma tatuagem dele aqui no meu corpo. Mas, enfim... Vale muito a pena. Eu acho que é um desenho que tem uma história muito boa, engraçado, é leve, mas enfim, tá aí a minha dica pra vocês. Bom, Camila, muito obrigado mais uma vez aí pela sua presença. Pra quem não te conhece, deixa aí suas redes, conta um pouquinho aí do que você tá fazendo no momento, pra que todo mundo conheça teu trabalho. Bom, pra quem não me conhece, pode me encontrar no Instagram, @camixvx, ou @ né, camixvx, e no Facebook também, apesar de não estar mais muito presente lá. E no Twitter não me segue não, que eu só falo besteira. Então eu nem divulgo como profissional. Eu tô lá, mas é só pra desabafar. E aí é isso, assim. O que eu tenho feito agora, ultimamente, é produzir esses últimos produtos pra loja. Mas agora eu vou dar um tempinho disso e vou voltar a pintar. Porque eu tô aqui com 2 telas que eu comprei, esperando e olhando diariamente, assim. Então, é isso. Ah, que demais. Obrigada demais pela sua presença. Vou dizer que eu adorei o papo, que as portas estão super abertas aqui pra quando você quiser voltar, pra gente falar de outras coisas, porque acho que assunto a gente sempre tem, né? Não, com certeza. Eu, então, falo demais. Mas obrigada muito pelo convite, foi muito legal. Gostei demais mesmo. Muito bom, Ah, papo. que bom. Que bom. Muito obrigada. Beijo, até a próxima. E os recados da semana! Oba! Estamos aqui gravando com áudio bom, muito bem, coisa Pois boa. Finalmente. Olha lá, hein, Átila, não quero gravar isso de novo, hein? Nem eu quero gravar isso de novo. Tô com dor, tô com um monte de coisa pra fazer aqui, meu Deus do céu. Pois é, Átila está tirando um momento do seu trabalho para poder gravar esses recados conosco. A vida é dura mesmo, ai.
A vida é dura, a vida é dura. Mas estamos gravando numa sexta-feira à noite e não num sábado. Eu já acho isso uma grande vitória. Verdade, hoje é sexta ainda, Hoje né? é sexta Eu vou ter que ainda. trabalhar amanhã, provavelmente, mas tudo bem. Eu também vou ter que editar isso aqui amanhã, mas é isso aí. Vamos continuar, vamos fingir que tá tudo bem. Vamos. Bom, episódio passado, eu queria dizer que teve muito comentário. Galera ficou impressionada porque muita gente nem sabia o que era um Media Kit. Ah, mas também é difícil. É uma coisa difícil. Quem não tá nesse meio, acho que é mais difícil de saber também, né? O que é. Eu mesma sabia, mas não sabia, sabe? Eu sabia que existia. Aí, quando apareceu a parceria de fazer o episódio passado com a Montique, eu fiz o meu Media Kit, mas eu fiz mais ou menos, né? Sim, fez o que Aí deu. agora eu aprendi direito, porque eu fiz o episódio e aí eu aprendi direito. Aí eu ouvi bastante, fui atrás. Muito bem, muito bem. E você, Átila, tem o seu Media Kit? Eu tenho um que eu usei pra quando umas empresas gringas vieram falar comigo, mas eu meio que... É um texto, na verdade, não é uma apresentação formal. É porque, assim, pintura de miniatura tem umas empresas e tal, mas é meio... Você manda só um e-mail lá e manda o link do canal e a galera olha e fala, beleza, manda, toma aí umas tintas. Mas eu tenho um e-mail escrito em inglês, tal, bonito, com as informações que importam pra eles. Assim, eu acho que o que importa é você saber filtrar as informações certas que interessa pra eles, né? Exato. Quantos visualização, a média de view em minuto, mais ou menos, né? Os inscritos. No seu caso, como é só o YouTube, né? Você vai lá, pega nas estatísticas do YouTube. Isso aí eles também consideram muitas vezes crescimento também. Então, teve uma empresa lá que veio uma vez, elas queriam meio que só no Insta. Eles falaram, ó, vi que você usa... Era uma empresa da Alemanha. Olha só. Vi que você usa aí nossa wet palette, aí, que é uma paleta molhada, pra pintura de miniaturas. E aí, beleza. Só manda aí pra gente o seu endereço e tal. A gente viu aqui que você tem bastante seguidor. Ah, beleza. Demorou. Aí eu mandei. Eu não precisei nem mandar nada nesse caso. Aí eles me mandaram. Veio mesmo. Chegou mesmo. É que é isso, né? No seu caso, eu acho que como tem poucos canais ainda, poucos perfis ainda de pintura de miniatura, você tá aí nadando de braçadas, como eu já disse muitas vezes. Então você não precisa mandar nada. No Brasil. No Brasil, mas a gente tá falando daqui. Isso. Não, aqui eu tô falando que essa empresa era alemã, então... Entendi. Sim, lá fora é bem mais... Mas então, sei lá, às vezes eles queriam isso mesmo. Por exemplo, uma outra empresa que veio falar comigo era espanhola. Eles queriam especificamente eu, porque eu fazia vídeo em português, e eles queriam tanto atingir o Brasil quanto Portugal com o conteúdo. E tem, de fato, um monte de gente de Portugal que assiste meu canal. Entendi. E aí eles falaram, beleza, você é o único que faz português que eu conheço. Então... No seu caso, seria interessante você ter 2 Media Kits, né? Então, um Media Kit em inglês e um em português. E um aí, em português, porque você tem um grande público. Na verdade, não é o público, né? É justamente as empresas que podem te patrocinar, que podem ver materiais aí, são mais internacionais. Tá aí uma boa dica que a gente não falou disso. Vai depender muito do teu público e do que você faz, né? Sim, aqui no Brasil eu uso mais pra carteirada. Às vezes o cara não pede, mas eu mando assim os dados de carteirada, ó, tal. Às vezes pra justificar valor, talvez, um pouco, Entendi. né? É verdade, não, faz sentido. Porque daí você manda, o cara fala, ó, você tá anunciando aqui, eu tenho X e tal. Teve uma vez até que um cara, assim, ele queria fazer um patrocínio de uma coisa que eu já tenho patrocínio, que eu já tinha acabado de fechar patrocínio. Sei que o cara veio, ele falou, puta, eu faço qualquer coisa, eu cubro qualquer oferta, mas eu tinha acabado de fechar, ia ser muito cuzão. Eu cubro qualquer oferta, meu Deus. Ele falou, Caraca. olha, eu cubro. Porque, tipo assim, aquele lance de porcentagem, né? Você vende e tal, quanto que é a porcentagem dele? Eu falei, a porcentagem é X. Não, eu faço X mais 2, então, entendeu? Mas você tinha acabado de fechar, sacanagem, verdade. Depois você acaba se queimando com a empresa, né? Exato, eu falei, putz, os caras foram tão gente boa comigo, falaram, eu falei pra ele, não é má vontade, eu fecharia com você tranquilo. Mas é que eu literalmente acabei. E o cara é gente boa também, o que veio que me pediu, que ficou. Aí eu falei, putz, foi só azar, né? Mas fazer o quê? Na próxima você já tem na manga aí, né? Pra próxima. Isso, já. caso, sei lá, cancele, não dê certo, eu tenho, ó, se quiser, toma aí. Eu não fechei a porta, porque eu falei, eu faria com o maior prazer, gosto do seu produto, mas infelizmente acabei fechando com outro. Tá certo. Bom, então se vocês não sabem do que a gente tá falando, volta no episódio anterior aí sobre Media Kit, a gente deu todas as dicas aí. Exatamente. E agora demos mais uma, olha só, entendeu? Você junta aquele episódio com o que a gente falou agora, e aí você tem todas as informações. Exatamente, coisa boa demais. Vamos ler então aqui um comentário da Rita Esber, nossa querida pé de mesa, costura geek. Ela fala o seguinte: adorei o episódio. Obrigada, meninas, por tanta informação. Eu não sabia lhufas sobre o assunto.
Muito bem. Pouca gente sabe, nem eu sei, né? Ninguém sabe. Exatamente. E eu separei porque eu adoro essa palavra lhufas. Justo. Não sei lhufas sobre esse assunto. Adorei. Muito obrigada, Rita. Agora já está sabendo, certo? Isso, agora alguma coisinha já sabe. Comentário então da Tiny Cauldron Crochet. É um nome internacional aqui. Muito chique aqui o negócio. Ela diz aqui, oi. Tudo bem? Como é que vai? Procurei por um e-mail que eu pudesse escrever, mas não achei o e-mail do podcast, então resolvi mandar uma DM mesmo. Meu Deus, qual é o e-mail do podcast? Então vamos falar aqui, então. Podcastemtrelaçadas@gmail.com. Eu falo este e-mail todo episódio, hein, gente? Olha, isso é um puxão de orelha. Na descrição do episódio tem o e-mail também, não tem como. É podcastemtrelaçadas, mas não esqueçam que o C cedilha não funciona, né? Então é entrelacadas, @gmail.com. Pode mandar. Exatamente. Ela continua aqui dizendo: descobri o podcast de vocês com o Instagram e tenho adorado ouvir. Olha só, foi captado pelo Instagram. Olha que coisa só, boa, né? Que ótimo. São tópicos muito interessantes e muitas vezes sobre coisas que eu nem tinha parado para pensar. Olha aí. Em 2020 eu tentei ter uma loja no Instagram e não deu muito certo. Então abandonei. É verdade, no Instagram você tem como fazer uma loja. É bizarro. Eu sempre achei bizarro esse lance de loja do Instagram. Tem, mas você tem que fazer. Muito... Tá aí uma coisa que eu ainda queria também fazer um episódio sobre, se alguém souber de alguém aí que manja dos Paranauê. Caraca. Porque eu sei que você tem que ter uma loja no Facebook, ele é linkado com o Facebook, mas você também tem que ter uma página. Eu sei que tem umas paradas, tem um monte de gente que tem aí. Ah, é? Então, é bem interessante, sim, é bem interessante. Cara, acho que eu nunca comprei nada pelo Instagram. Mas vamos ver, né? Mas quem sabe um dia. Voltei a fazer amigurumis por diversão e vejo uma opção de loja neles, olha aí. Então, tenho tentado ir aos poucos, estudar e me preparar melhor dessa vez. Muito bem, você tá fazendo muito bem. Exato. Uma coisa que sempre me deu dor de cabeça foi frete. Será que é um tópico interessante pra vocês fazerem um episódio sobre? Olha. Realmente, frete é uma desgraça mesmo. É a coisa que mais me segura no mundo, é ter que ir até o correio. Eu vou assim, em última instância. Não, mas peraí, no seu caso, você tá falando, você tá indo além, né? Porque frete tem a coisa do valor do frete, no seu caso é a preguiça de ir até o correio. É diferente. Ter que levar embalar esta merda e enviar no correio, isso é uma merda. Isso é uma merda de fazer. Mas vou dizer que eu acho que é um ótimo assunto pra gente falar, frete, porque tem algo, assim, não tem muito como fugir, mas a gente tem outras opções. Dá pra gente a gente pode falar tanto do melhor envio do correio, a gente pode falar que existem possibilidades de se ter contrato com o correio, tem outros lugares, tem transportadoras, tem motoboys. Eu acho que a gente pode sim, em algum momento, tá aqui anotado, eu acho que é um bom tema, mas infelizmente o correio e o frete a gente não tem muito como fugir, né? Ela continua aqui. Tipo, se é melhor usar transportadora privada, ter aquele contrato com os correios, etc. Foi o que você acabou de dizer aqui, exatamente o que ela estava sugerindo. Espero que isso renda um episódio legal. Abração e até mais. Ela não falou isso, mas eu tô falando. Obrigada, querida. Eu acho que sim, eu acho que vai ser um bom episódio. E tá aí, se alguém souber de alguém que possa falar sobre isso, que manje um pouco, que tenha bastante conhecer algum carteiro aí, quiser trazer aqui pro Se alguém conhecer algum carteiro, me mande aí o contato que a gente vai falar aí sobre frete. Deve ser interessante conversar com carteiro, mas tudo bem. Deve ser engraçado. Tem bastante história pra contar. Pois é. Bom, vamos então aqui para mais um comentário da Renata, do Ateliê Luri. Ela falou o seguinte. Muito bem. Adoro costurar ouvindo podcast. Uou. Sugestão. Entrevistar mais gente da costura criativa. Parabéns pelo conteúdo, edição e escolha dos entrevistados. Já comprei 3 camisetas. Olha só. Ô, louco, aí sim. Muito bem, aí eu muito vi vantagem. bem. Exatamente. Muito obrigada, Renata. E compre mais camisetas. Toda hora a gente tá tendo mais estampas lá, tem renovação das estampas, é uma maravilha. Mas, sobre costura criativa, sim, quero falar mais sobre outras técnicas além do crochê. Eu sei que eu trago muita gente do crochê aqui, mas é quem eu tenho mais contato. Então, mandem sugestões. De verdade, eu anoto todas as sugestões de vocês. Eu vou atrás, vou ver se a pessoa é bacana. Muitas vezes eu já até sigo as pessoas. E se eu não sigo, eu vou lá conhecer o trabalho delas. E aí, se for realmente alguém relevante, eu trago. Então, deem sugestões, porque eu não conheço tanta gente, assim, de outras áreas, a não ser, né, do crochê e algumas pessoas da costura
do bordado que eu já sigo. Então, por favor, me mandem essas sugestões com sugestões de temas também, né? Porque às vezes é legal já linkar a pessoa com o que ela faz de melhor ou faz mais, enfim. Então não esqueçam de mandar essas sugestões, certo? Isso aí. Então, vou repetir, gente. Não esqueçam de mandar e-mail. Qual é o e-mail, Átila? É o podcastentrelaçadas@gmail.com, sem Muito cedilha, bem. com C entrelacadas. Porém, você viu que se você mandar um inbox lá no Instagram, se você comentar, eu também vou ler o seu comentário. Então não deixe de comentar. Bem. Comenta lá no Instagram, comenta lá no YouTube, manda inbox, faz qualquer coisa, mas comenta, conversa com a gente, que é muito importante. Senão eu acho que eu estou falando sozinha por aqui. Muito bem, exatamente. É importantíssimo a interação com as pessoas. É isso aí. Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Abração e até mais! Beijo, gente. Até segunda. Tem musiquinha agora. Isso aí. Eu imaginei, é muita puxada pra música. Eu já tava esperando a música entrar, assim. Às vezes eu fico pensando que tinha que ter durante a gravação, mas aí não vai tá dando. Pô, mas aí é muita coisa pra fazer, né? Bom, antes da gente começar o papo todo, começou uma furadeira aqui no andar de cima. Que ótimo. Que bom. Não, parou. Ai, meu Deus, eles sabem a hora que eu ligo o REC. É impressionante, os vizinhos aqui de cima. Cara, eu achei que era uma moto, mas era uma furadeira. Pois é, era uma furadeira, mas acho que parou. Enfim, vamos rápido antes que ele volte. Camila, deixa eu te perguntar, você tá de fone? Tô de fone. Ah, tá, que susto. Porque como você tá com... Acho que é Bluetooth, né? É, o fone é pequenininho. Não, beleza. Tô Depois de eu fiquei pensando, ai, meu Deus, eu esqueci de perguntar do fone. Mas não, vamos lá. Se não, imagina, gravando a tua voz e a minha aqui. Exato. Já tá, dá uma olhadinha, tudo bem. não. É Tá que já, tudo certo já aqui. aconteceu, viu? Vou dizer que já aconteceu, então... Não, na verdade, eu só fui me ligar quando eu li lá o teu arquivo, que daí eu falei, não, beleza, eu tenho que botar o fone, botar o celular, tá, beleza. Não, senão eu beleza. também... É como seu cabelo tava cobrindo, na hora, não. me deu, você falando, eu lembrei, mas beleza, então vamos lá. Sim. E Insta também tem bastante, né? Teve uma empresa que veio... Você tá me ouvindo? Tô. Alô? Ah, tá. Oi, tô te ouvindo. Não, tá bom. Sim. Toda vez que a gente falava, tô aqui anotando sua sugestão, eu falava, tô aqui anotando na minha máquina invisível sua sugestão. Mas era pra zoar. Mas não é o caso, que a gente tá anotando. Eu anotei de verdade. Ai, meu Deus. Então eu não resisto. Quando alguém fala, tá anotando, eu falo, tô anotando aqui também na minha máquina invisível. Mas, Tudo enfim, bem, eu corto essa parte, continue. Ou não, tem que deixar, né? Eu achei que é engraçado. Mas enfim. Vai pro fim, vai lá pro fim do episódio, nos erros de gravação, entendeu? Boa, pode ser então.